O Brasil é o país mais ansioso do mundo e um dos líderes em casos de depressão. Cerca de 12 milhões de brasileiros sofrem com essa doença. O número de diagnóstico de depressão dobrou nas últimas décadas. E pior, metade das pessoas que sofrem com a doença nunca procuraram ajuda, aumentando o risco de complicações graves como isolamento social, transtornos psiquiátricos e até suicídio. Por ano, meus queridos, no mundo, mais de 16 milhões de tentativas de suicídios estão registradas. Mas por que isso está acontecendo? A vida moderna está nos deixando mais deprimidos? O que podemos fazer para mudar essa realidade? No programa de hoje, vamos desvendar os segredos da depressão. Você vai entender como identificar os primeiros sinais e sintomas, as causas ocultas, os impactos no corpo e na mente. E o mais importante, como buscar tratamento e recuperar a sua qualidade de vida. Contaremos com a presença do Dr. Fabrício Tambani, médico especialista em psiquiatria, para esclarecer os mitos, as verdades sobre essa epidemia silenciosa. Se você já está ansioso, se você já está estressado, ou se está enfrentando a depressão, ou conhece alguém que está passando por isso, esse programa pode salvar não só a sua vida, mas a vida das pessoas que você ama. Começa agora o programa Emagrecer comigo, Dr. Rogério Silva, o seu programa com dicas de saúde, emagrecimento e entrevistas com especialistas que são referência no Brasil. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. E aí, gente, tudo bem com vocês? Como eu falei, estamos aqui hoje com o Dr. Fabrício. Fabrício é médico, é especialista em psiquiatria. E a gente vai falar um pouquinho, debater um pouquinho sobre esse tema tão importante que acomete mais de 12 milhões de brasileiros. É muita gente. Gente, a depressão é uma doença grave, não é, Fabrício? Fabrício. Depressão. Obrigado, cara. Prazer, satisfação estar aqui também com vocês que estão nos assistindo. Cara, pensando em depressão, eu acho que esse número aí, ele é até... ele é bem subestimado, não é? Subestimado. Porque os dados estatísticos falam que 70% das pessoas têm depressão e não procura atendimento. Ou seja, se 70% tem depressão e não procura atendimento, provavelmente nem se sabe que tem. Exatamente. E essa questão da depressão, ela é um ponto importantíssimo a ser trabalhado do ponto de vista disso que você está fazendo aqui, principalmente porque é muito relacionado à qualidade e quantidade de informação que nosso cérebro absorve. Sim. Mas, Fabrício, falando nisso já, existe algum fator de risco para a depressão? Sim, primeiro pensamos na base genética, né? O fator genético, ele é importantíssimo. Ou seja, se o pai, a mãe teve depressão, existe uma possibilidade maior? Sim, também. Primeiro ponto é esse. A questão nutricional, parte de alimentação. E entra o fator epigenético, que é a parte de ambiente, né? Como que o ambiente influencia. Então, se a gente tem um ambiente mais voltado para o sofrimento, para a dor, para o prejuízo, a tendência do cérebro de entrar em um processo depressivo, de ter uma tristeza mais profunda, é muito grande. Nós vivemos no país hoje que não só o Brasil, mas como o mundo globalizado, o mundo hoje está inserido, né, no processo aí de telecomunicações e de tela, de TV, de rede social e tudo mais. Você acha que isso está influenciando, que está adoecendo os jovens, as crianças e mesmo os adultos, esse excesso de informação? Influencia sim, porque o excesso de informação, ele, assim como a questão de alimentação, se a gente se alimentar demais, nós vamos desenvolver a obesidade, problemas de saúde relacionados a essa questão de qualidade de alimentação. E o cérebro, ele se alimenta de informações.
Então, é como se cada momento que a gente está ali no TikTok ou no Instagram, passando, né, a quantidade de informação que tem, bombardeado, é literalmente. como se estivesse o tempo todo ali comendo, se alimentando, né, com essas informações, e que se a pessoa não sabe muito bem como conduzir essa carga de informações, naturalmente o cérebro ele fica sobrecarregado. O sedentarismo, Fabrício, a gente pode entender o sedentarismo como um fator de risco para a depressão? Totalmente. Sedentarismo não só pela questão de mudança dos fatores hormonais como um todo, mas principalmente porque no sedentarismo um dos principais pontos a ser considerado é a falta do movimento, os distúrbios alimentares, a falta de correção da parte alimentar e problemas de não percepção da respiração. Isso é muito comum no sedentarismo. Eu chamo de MAR, movimento, alimentação e respiração. Até a respiração pode influenciar. Totalmente. É só você pensar que no caso do paciente depressivo, um dos fatores principais é que ele já começa a mudar a postura, encurvando, né, e fechando o tórax, já limitando até os processos de troca gasosa. Até mesmo porque nós, seres humanos, nós vivemos de oxigênio. Sim. Né? E hoje a gente sabe que quando o bebezinho nasce, a respiração dele é puramente abdominal. E hoje a gente analisa a maioria das pessoas, a respiração é... Você vê que o homem chega e curtinha, é uma respiração, chama respiração de estresse. Isso. No consultório, uma das coisas que eu mais observei nos casos depressivos mais severos é justamente essa postura, fazendo até uma curvatura como se fosse aquele corcunda de Notre Dame, né? Fechando bem a parte respiratória e as pessoas quase não movimentando mesmo a parte respiratória. E tem até um dado estatístico interessante que é relacionado aos índices de câncer de pulmão, correlacionado diretamente com os quadros depressivos, né? Gente, é um tema super importante, é um tema sensível que eu acho que vale muito a pena você ter consciência. E o primeiro passo, né, Fabrício, para você tratar um problema é você ter consciência dele, né? Exatamente. Tomar nota. Sem consciência, você não consegue tratar porque você nem sabe que tem. Então não sai daí que no próximo bloco a gente vai continuar aqui esse bate-papo com o Dr. Fabrício, que é especialista em psiquiatria, levando para vocês informações de qualidade, baseada em ciência, e que com certeza pode mudar, e na verdade pode não só mudar, mas como pode salvar a sua vida. Então não sai daí, é rapidinho. Programa Emagrecer, com Dr. Rogério Silva. Localizado ao lado do metrô Paraíso e a poucos passos da avenida mais paulista de São Paulo. O Estúdio Pode Vir oferece um espaço moderno e acolhedor para a criação de podcasts e produções audiovisuais, seja no nosso estúdio de última geração ou em gravações externas. A nossa equipe é dedicada e está sempre a postos para transformar suas ideias em realidade. Dos bastidores à edição final, cuidando de cada detalhe para garantir a sua plena satisfação. Seja muito bem-vindo ao Estúdio Pode Vir. Seu podcast é aqui. Programa Emagrecer, com Dr. Rogério Silva. E aí, gente, estamos de volta. Falei pra você que era rapidinho. Estamos aqui para continuar o bate-papo com o Dr. Fabrício, que é especialista em psiquiatria. Então não sai daí, porque as informações que nós estamos trazendo aqui podem salvar a vida, a sua vida, e pode salvar a vida também de pessoas que você ama. Na verdade, Fabrício, e estamos falando de depressão, doença que acomete aí mais de 12 milhões de brasileiros. E sabemos que isso está subnotificado, não é verdade? Sim. Mas, Fabrício, quais os impactos da depressão ou do transtorno depressivo na saúde física e mental, além dos sintomas emocionais, como a depressão mesmo, já o estado de tristeza, aquela pessoa... Quais seriam ali os impactos dessa doença na vida? Ela impacta só a saúde física, só a saúde emocional, ou pode impactar outras coisas nas vidas das pessoas? Doutor Rogério, quando a gente fala em saúde, eu gosto muito de separar em saúde física, em saúde mental e espiritual. Então, pensando na saúde física,
os impactos estão principalmente relacionados à questão da evitação de vida que o cérebro promove a partir da depressão. Então, a pessoa depressiva, ela está, de certo modo, com o cérebro programado para evitar a vida. Pessoa que gosta de se isolar, que vai se fechando e cada vez mais vai se isolando, ela vai se prendendo dentro do próprio cérebro, que está olhando a vida numa perspectiva muito negativa. Quase sempre voltada para a escuridão, para o isolamento, para não ter relacionamentos. E isso vai impactando em todos os aspectos, né? Ou seja, o trabalho, casamento. Tudo, trabalho, a produtividade, a capacidade de adaptação a novidades, né? A pessoa começa a não querer mais ter novidades. É como se estivesse perdendo literalmente a direção da vida. É como se eu quisesse sair daqui de São Paulo e ir para Curitiba e não soubesse nem para que lado que eu vou, né? Ou seja, é uma doença potencialmente grave, né, Fabrício? Sim, ela tem os níveis, né, de complexidade em relação à gravidade, mas pensando já no transtorno, na doença definida, é sim uma doença grave, porque ela tem muitos fatores, né, de comorbidades de outras doenças que vão entrando no ciclo, né? Eu estava lendo uma matéria falando que o ano de 2023, no mundo, foram aproximadamente ali 16 milhões de tentativas de suicídio. Ou seja, é muita gente. E a depressão talvez seria a doença que mais favorece a esse estado. A pessoa está com uma dor tão forte ali dentro dela que ela prefere às vezes tirar a vida do que continuar sentindo essa dor. Eu gosto muito de pensar que a depressão, em relação ao que é a depressão, eu gosto muito de pensar no sentido de que o cérebro, ele está literalmente se organizando para a não vida. Só que tem um detalhe importante: nós não somos o nosso cérebro. E é isso que nós, todos vocês que estão assistindo, precisamos entender. E se eu tenho um cérebro que está programado para uma não-vida, eu, como um ser espiritual que sou, uma alma, um espírito, seja lá do jeito que você queira organizar esses conceitos, né, além de vida material, precisamos nos movimentar, tomar decisões para que esse cérebro não funcione como um órgão, como, por exemplo, um rim que está com funcionamento com problema, né, com uma doença, ou um pulmão, ou qualquer outro órgão. O cérebro é também um órgão, né? Então nós precisamos tomar decisões, mesmo contra as nossas vontades, que inclusive um dos principais problemas do cérebro depressivo é o sistema de vontade, né? Eu costumo pensar, comparar com o dimmer, aquele de mudar a luz, né, do ambiente. Aumentar, até sustentar a intensidade ou estágio da luz. Isso, então assim, a depressão é como se a pessoa tivesse diminuído bastante essa intensidade de luz e ela não consegue ver com clareza onde ela está andando, onde ela está tomando decisões, né? Só que o indivíduo que nós somos espiritualmente, ele tem potência para modificar esse dimmer. Falando em cérebro, Fabrício, o que ocorre do ponto de vista de hormônios, de neurotransmissores dentro do cérebro? A depressão, ela é uma doença só, vamos dizer assim, sintomas emocionais, ou ocorre algo físico, químico dentro da cabeça da pessoa? Quando o conceito é falado depressão mesmo, a doença, naturalmente as deficiências químicas hormonais estão acontecendo, obrigatoriamente. Ou seja, há uma redução de alguns hormônios que circulam no cérebro, neurotransmissores, né? Tem, assim, pensando em citar um exemplo, a serotonina, que é um neurotransmissor, que é nada mais do que uma substância que passa a informação de um neurônio para o outro, né? Para dizer, eu gosto de simplificar bastante pensando assim, o cérebro é como se fosse uma caixa de ferramentas
E aí uma ferramenta depende da outra, como, por exemplo, uma parafusadeira. Eu tenho uma parafusadeira, eu preciso da caixinha de brocas ali para poder usar ela. Tem a bateria, tem que conectar ela para carregar e tal. Então o cérebro ele é como se fosse uma caixa de ferramentas. E eu simplifico assim, o humor, que é o problema principal em relação à depressão, ele é basicamente feliz ou triste. Ele diz felicidade ou tristeza. E o neurotransmissor que está regulando mais isso é a serotonina. E esse neurotransmissor ele começa literalmente a não ter os níveis ali que fazem esse funcionamento adequado. Ou seja, é por isso, a gente vai falar nos próximos blocos sobre o tratamento, a gente vai entrar um pouco aí nos medicamentos. Boa. Mas basicamente seria por isso que a gente tem os remédios chamados inibidores da recaptação de serotonina. Ou Exatamente. seja, o remédio ele vai evitar que esse hormônio, que esse neurotransmissor seja destruído e fique mais tempo circulando. Exatamente. Porque quanto maior são os níveis de serotonina no cérebro, teoricamente, maior a percepção de felicidade através da ferramenta humor, né? Ou seja, Fabrício, a depressão, então, ela é uma doença física, ela é uma doença química e ela é uma doença emocional. Isso. E É uma soma de todos os fatores. pode ser espiritual junto? Sem dúvida. Sem dúvidas. Eu nunca tiro o espiritual de nada na vida. Até porque nós, seres humanos, não somos um corpo, né? Somos um pedaço de carne. Exatamente. Quando a gente pensa no o que é, eu sempre gosto de pensar assim, o que faz, que é o comportamento, e o que tem, que é o resultado. Então nós não somos nem só o que a gente está fazendo na vida, no nosso comportamento, nem só o que a gente tem de resultado. A gente é, na essência, alguma coisa muito maior do que apenas o nosso corpo físico. Certo. Então, se você está gostando desse bate-papo, mas não sai daí, a gente volta em 30 segundinhos para continuar esse bate-papo sobre essa doença que infelizmente acomete muita gente. Então não sai daí, a gente volta rapidinho. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. Método Fire Experience. Você já imaginou participar de uma experiência que transformará a sua vida de uma maneira profunda e significativa? Se você busca equilibrar as suas emoções de forma eficaz, melhorando seus relacionamentos e sua capacidade de liderança, se você quer identificar e superar bloqueios internos que impedem o seu crescimento, liberando todo o seu potencial, se você quer aprender a estabelecer relações mais autênticas e significativas, começando pela relação consigo mesmo. Se você busca e quer encontrar clareza em seus objetivos e direcionar a sua vida com intenção e paixão, se você busca aprender técnicas para aumentar o seu foco e eficiência, atingindo as suas metas com mais rapidez, a oportunidade chegou. Método Fire Experience, o único treinamento de saúde emocional, autodesenvolvimento e autoconhecimento feito por um médico. Não perca essa chance de transformar a sua vida e para mais informações, acesse o QR Code. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. E aí, gente, estamos de volta. Falei para você que era rapidinho, acho que não foi nem 30 segundos, né? Tô brincando, foi um pouquinho mais, né? Mas estou aqui continuando aquele bate-papo com o Dr. Fabrício, especialista em psiquiatria. Ô Fabrício, aproveita e deixa seu Instagram pro pessoal aí te seguir, fala aí. Sim, o meu Instagram é @dr de Dr. Fabrício Tambani, Dr. Fabrício Tambani, T de tatu, A, M, B de bola, A, N, I. É paranaense, né, gente? Você nasceu lá, né? Eu nasci em Apucarana, Caramba. norte do Paraná. Legal. Mas Fabrício, continuando esse papo aqui sobre essa doença aí que acomete mais de 12 milhões de brasileiros, que é o transtorno depressivo, né, gente? Eu tenho certeza que você conhece pessoas que são depressivas, ou que têm transtorno depressivo, ou que vivem mais tristes, isoladas. Você deve conhecer pessoas que já tentaram suicídio, pessoas que tomam medicamentos para depressão. É uma doença que acomete hoje
aproximadamente 12 milhões de pessoas. Mas eu tenho certeza absoluta, assim como o Fabrício também tem, Sim. que esses dados são subnotificados. Até porque os estudos falam que 70% das pessoas têm a doença e não procuram tratamento. Ou seja, se elas têm a doença, provavelmente elas nem sabem que têm. Exatamente. Mas nesse bloco a gente vai falar especificamente do tratamento da depressão. Fabrício, resumindo, qual o melhor tratamento hoje para depressão? Ou não existe o melhor? Isso é individualizado de pessoa para pessoa? Ela precisa de várias ferramentas ali para tratar a depressão? Na sua visão, como que seria a melhor estratégia para o tratamento da depressão? O melhor tratamento, ele é sem dúvidas aquele que envolve a multidisciplinaridade, né? Multidisciplinar, né? Porque ele envolve não apenas um profissional psiquiatra, mas envolve um profissional da psicologia, envolve a família, envolve o próprio paciente na tomada de decisão. Não pode ser considerado apenas a medicação. Então, são vários fatores integrados para que essa pessoa tenha o melhor tratamento. Ou seja, nunca é uma coisa isolada. Às vezes a gente não, isso é muito comum. Eu vejo no meu consultório, atendendo os pacientes com obesidade, com problemas cardíacos. Não, eu tenho depressão. Ah, você faz terapia? Não. Você faz exercício? Não. Eu tomo remédio. Então, a pessoa, ela acaba depositando a esperança na medicação. Eu gostei muito que você falou acaba depositando e fez até esse gesto, né, de depósito. Porque é o seguinte, eu gosto de pensar muito que a depressão, ela é como se fosse um pote onde a gente está armazenando de fato situações do adoecimento do cérebro. E, de certo modo, se a gente for pensar só em relação à medicação, a medicação ela é como se fosse a tampa desse pote. Ou seja, eu posso ter um pote grande, mas eu não... a fonte de detalhes que estão trazendo esse adoecimento, ela continua trazendo, eu coloco uma tampa, só que daqui a pouco eu tenho que pegar outro pote, ou então aumentar, trocar, ir trocando a tampa e movimentando, só que isso não vai resolver a situação, tem que ser uma abordagem diretamente na causa, e o medicamento quase sempre ele não está tratando especificamente a causa. Você falou uma coisa interessante de tratar a causa da depressão. Ou seja, nós falamos no bloco anterior, gente, e você não assistiu, está entrando agora aí na sua televisão, no meu Instagram, no meu YouTube, Dr. Rogério Silva 1, o programa fica gravado lá, tá? E você consegue assistir o programa na íntegra. No bloco anterior nós falamos da desregulação dos hormônios que circulam. Sim. E o medicamento, ele faz o quê? Ele reorganiza isso, mas ele não busca a raiz do problema. Exatamente. Ele não trata o problema na íntegra. É como se, por exemplo, a gente passe o sol com a peneira. Isso. Vamos dizer de uma linguagem mais fácil de ser entendida. Ou seja, por isso que muitas pessoas acabam tomando por anos e anos e anos os medicamentos e não conseguem sair porque não corrigem a principal fonte do problema. Isso. Em alguns casos, a medicação ela funciona muito bem e vai parecer que ela está resolvendo, né, a causa. Porém, esse vai parecer, entre aspas, né, ele na verdade é uma adaptação desse cérebro ao meio para lidar com as dificuldades, com as causas, e daí facilita da pessoa ter a vida que ela leva no ambiente sem considerar que ela teve uma melhora efetiva pensando na causa, né? Então, essa melhora ela é uma melhora simulada, ela não é uma melhora completamente verdadeira, né? Isso é tão importante, Fabrício, que hoje a prática de atividade física, ela não é só tratamento e prevenção de doenças cardiovasculares. A gente sabe que no transtorno de ansiedade, no transtorno depressivo leve, o exercício físico, ele aumenta a liberação de serotonina. Sim, endorfina, né? Exatamente. Ele melhora a disposição, ele dá mais energia. E nós falamos no bloco anterior, gente, que normalmente as pessoas que sofrem com transtorno depressivo são pessoas que estão embotadas. Sim. Né? Ou seja, com uma aparência, uma fisiologia de falta de energia, de falta de foco. E
E quando a pessoa faz atividade física, essa parte, ou seja, essa fisiologia, ela é estimulada. Por isso que eu falo sobre o mar. Pode até pensar no mar como o mar mesmo, ondas do mar, né? Precisa necessariamente movimento, alimentação e respiração. Então eu sempre digo para os meus pacientes em geral o seguinte: olha, quando você está em um processo de tristeza, de aprofundando, né, já dentro de uma doença, depressão, saia do ambiente, movimenta. Procura se alimentar bem, respirar bem para você ter equilíbrio em relação a essa questão no cérebro. Fabrício, então o tripé, vamos dizer assim, de todo o tratamento seria, dependendo do caso. Em todos os casos, eu creio que a prática de atividade física, que é o movimento, isso seria obrigatório para todo mundo. No segundo, ou seja, a prática de uma respiração consciente, de uma respiração mais diafragmática, até porque o oxigênio é vida, né? Nós respiramos oxigênio. Sim. E isso, eu creio que muitas pessoas estão perdendo. Os medicamentos, eles podem ser inseridos em casos mais graves, em casos mais moderados. E o papel da psicoterapia, assim, da psicologia, da terapia cognitiva comportamental, dos terapeutas, é importante também no tratamento? Demais, porque imagina o seguinte: o movimento que a gente tem falado aqui até agora é um movimento mais voltado para o movimento físico, né? Você realmente visualizar esse movimento. Agora, existe um movimento mais abstrato, mais invisível, vamos dizer assim, que é o movimento em relação à qualidade, quantidade, o conteúdo, a forma de pensamento, né? Então, ir em um psicólogo ou em um terapeuta, né, fazer uma sessão de desenvolvimento desses pensamentos é como fazer um movimento para a essência do funcionamento do cérebro, né? Então, é importantíssimo essa questão de psicólogos, de terapeutas, porque isso vai trazer para você uma qualidade como se você estivesse levando seu cérebro em uma academia para malhar seus neurônios, para que eles façam novas conexões e vai naturalmente aí melhorando a depressão, né? E a alimentação, Fabrício? Você falou também que a alimentação ela é importante e faz parte do tratamento não só da depressão, mas de praticamente todas as doenças, né? Hoje a gente tem trabalho mostrando e não só trabalho mostrando, a gente consegue ver isso muito bem na prática. Depois da década de 80, 90 para cá, com a inserção no mercado da indústria alimentícia, dos processados, dos ultraprocessados, a qualidade de vida das pessoas e as doenças cresceram muito. E junto veio a depressão. Porque nós somos o que comemos, ou seja, esse corpo físico, né, esse músculo, esses ossos, eles são alimentados com aquilo que a gente come. Sim. Se você come alimentos que inflamam, alimentos que têm muito colesterol, ou outros alimentos que potencialmente são prejudiciais, ou seja, pode atrapalhar o tratamento ou pode ser também um fator de risco para a depressão, certo? Sem dúvidas, porque o alimento, quando ele produz inflamação, como você disse, esses processados, essas células inflamatórias, elas estão circulando na corrente sanguínea como um todo. Então é natural que essas inflamações não aconteçam apenas no intestino ou nas células do músculo, do corpo como um todo. É natural que essas células vão invadir também o nosso sistema nervoso central, o nosso cérebro, e isso vai gerar uma inflamação para o funcionamento do cérebro, né? O que pode daí sim piorar e às vezes até ser a causa de uma depressão. Fabrício, deixa o seu recado aqui para a nossa audiência. Você como médico, como especialista em psiquiatria, qual seria o recado que você deixaria para a nossa audiência para que as pessoas tenham consciência, que as pessoas procurem assistência, para que as pessoas procurem tratamento, que aproveita e também deixa o seu contato, porque você é médico também, é especialista no assunto, com certeza pode ajudar muita gente aí. Muito bem, primeiramente eu te agradeço por estar aqui, né, por esse momento, e para você que nos assistiu até agora, eu gostaria de deixar uma mensagem muito sincera, muito verdadeira, para que você perceba que a depressão
ela tem que ser sim levada a sério como qualquer outra doença, hipertensão, diabetes, qualquer obesidade, qualquer outra doença do seu corpo físico. A depressão, na verdade, ela é uma grande, posso dizer assim, uma grande entidade que vai trazer para você e para sua família bastante dor, sofrimento e prejuízo. Mas entenda, se você tiver todas as informações precisas e conhecer muito bem sobre esse transtorno, sobre esse problema, você naturalmente vai conseguir se curar, porque sim, tem cura a depressão. Isso é importantíssimo. E eu quero deixar um recadinho bem simples. A psiquiatria, não seja preconceituoso com a psiquiatria. Na etimologia da palavra, a psiquiatria significa a arte de curar a alma. Você é uma alma, eu sou uma alma, o Dr. Rogério é uma alma, nós somos seres espirituais, nós não somos o nosso cérebro, a gente tem que gerenciar o nosso cérebro. Fica aqui meu recado para você, Deus abençoe. É isso aí, gente. Olha, prazerzaço ter você aqui no programa. Fabrício, volte mais vezes. Eu tenho certeza, e não só certeza, absoluta certeza, que os transtornos mentais e emocionais farão parte e cada vez mais aumentando da nossa sociedade moderna. Sim, precisamos cuidar disso. Hoje mergulhamos profundamente no tema depressão. Com a presença do nosso queridíssimo Dr. Fabrício Tambani, entendemos que essa não é apenas uma condição emocional passageira, mas uma doença séria que afeta milhões de brasileiros. Vimos como a depressão impacta não apenas a mente, mas também o corpo, as relações e até a produtividade do dia a dia. Descobrimos que, apesar dos avanços da medicina, muitas pessoas ainda sofrem em silêncio por medo do julgamento, pela falta de informação. Mas ficou claro que a depressão tem tratamento, que há caminhos para a recuperação e que ninguém precisa enfrentar isso sozinho. Se há algo que queremos que você leve deste programa, é que buscar ajuda não é fraqueza, é coragem. Seja através do acompanhamento médico, da terapia, do apoio da família ou das mudanças no estilo de vida, sempre há uma saída. E agora eu te pergunto, o que você pode fazer hoje, agora, para cuidar melhor da sua saúde mental e ajudar aqueles ao seu redor? Porque conhecimento, querido, sem ação não transforma vidas. Estamos aqui para te ajudar a cuidar da sua saúde. Não deixe o medo te impedir de fazer o que é certo. Nós estamos com você nessa jornada. E até o próximo programa. Vamos encerrando por aqui o nosso programa de hoje e te convido a sempre estar ligadinho nas novidades do programa Emagrecer, todas as segundas-feiras às 19 horas, com reprise nas quartas-feiras às 9 horas da manhã. E não esquecem, me segue nas redes sociais, Dr. Rogério Silva 1, pelo YouTube e pelo TikTok. Fique com Deus e até o próximo programa. E lembre-se, vai cuidar da sua saúde. Programa Emagrecer, com Dr. Rogério Silva.